Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Excel. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender 4 novas funções do Excel do Office 365 para você pegar várias colunas e juntar em apenas uma delas, ou se você tiver apenas uma coluna e distribuir em várias. Eu estou falando das funções para call, para lin, quebrar lins e quebrar calls. Então vamos logo aprender, mas antes, certifique-se que você está no Excel do Office 365. No meu caso, eu estou utilizando exatamente esse, que é um produto de assinatura, ou seja, versões antigas do Excel não terão essas funções. Vamos voltar para cá. Se você quiser praticar essa aula junto comigo, eu estou deixando no primeiro comentário fixado abaixo o link para você baixar essa planilha que eu estou utilizando agora. Começando com essa situação onde nós temos 4 colunas diferentes com alguns valores distribuídos. Eu quero juntar em apenas uma coluna. E eu não quero, por exemplo, ficar copiando e colando um embaixo do outro. Vai demorar muito tempo. E eu também preciso que a situação seja dinâmica. Por isso, eu vou colocar aqui nessa célula um igual e chamar a função para call. Vou abrir parênteses e vamos entender os seus argumentos. Primeiro, ele precisa de uma matriz. E depois, os outros argumentos são opcionais. Portanto, vamos focar apenas nessa matriz, que é um conjunto de várias linhas e várias colunas. Eu vou selecionar todas essas daqui, já que eu quero juntar 4 colunas em apenas uma. Vou fechar a função para call, preencher somente isso, pressionar Enter e temos o resultado esperado. Na verdade não, né? Tem alguns zeros aqui e você já vai aprender a resolver isso. Mas conseguimos com sucesso juntar todos esses elementos em apenas uma coluna de forma dinâmica. Agora vamos explorar os outros argumentos para resolver esses zeros. Aqui, nessa primeira célula, vou clicar 2 vezes e antes desse parênteses, eu vou colocar um ponto e vírgula para irmos para o ignorar. Já que nós temos alguns valores em branco aqui depois de México, eu tenho que ignorá-los para que não seja retornado esse zero. Portanto, nós vamos selecionar esse número 1, ignorar espaços em branco. Vou preencher, o 1 está aqui. Pressionei Enter e pronto, o zero sumiu e nós temos uma lista completamente limpa e, de fato, com todos os elementos que eu tenho aqui na esquerda. Agora vamos continuar explorando, indo para o terceiro e último argumento da Paracol, que é o Scan by Column, ou seja, qual vai ser a forma de escaneamento desses valores para distribuí-los aqui. Vamos analisar primeiro como que está sem formar esse argumento. Nós temos a China, depois Filipinas, que é exatamente esse primeiro e depois o segundo. Ou seja, a Paracol vai ler da esquerda para a direita e depois vai para a linha de baixo e fazer isso sucessivamente. Isso significa que Índia, Egito, Egito e Reino Unido têm que estar bem próximos. E é exatamente isso que nós temos aqui. Índia, Egito, Egito e Reino Unido. Mas nós podemos mudar essa ordem de leitura. Se eu quiser, eu posso considerar de cima para baixo e depois voltar para a próxima coluna e assim por diante. Para fazer esse processo, basta alterar esse último argumento, vou colocar um ponto e vírgula e dizer que eu quero verificar por coluna e não por linha, que é o padrão. Então, inseri o verdadeiro, pressionei Enter e as coisas mudaram. Agora nós temos China, Índia, Reino Unido até o México, que é exatamente essa primeira coluna. E posteriormente temos Filipinas até o México também, que é a segunda coluna e assim por diante. Portanto, nós conseguimos mudar com sucesso a forma de leitura dessa função. E eu não sei se você está percebendo, eu estou selecionando esse China e está ficando uma espécie de um retângulo em volta dessas células. Isso significa que a Paracol é uma matriz dinâmica e eu posso utilizá-la para fazer algumas alterações específicas com funções que também são matriciais. Por exemplo, eu vejo que nós temos vários países que são repetidos. Temos vários Méxicos, o Egito também se repete, e eu quero alterar, na verdade eu quero que esse Paracol retorne apenas os valores únicos. Então eu posso selecionar 2 vezes e antes da Paracol inserir a função único e depois abrir o parênteses, a matriz dessa único vai ser a Paracol inteira e depois eu vou fechar aqui no final. Ao pressionar Enter, essa lista que nós temos vai diminuir. Selecionei. E pronto, agora ele termina aqui. Antes tínhamos vários elementos, agora eu tenho 19 e antes era 26. Conseguimos com sucesso deixar apenas os valores únicos dentro dessa matriz. Agora vamos ver a segunda função, que é a paralin. Aqui embaixo eu vou inserir igual, paralin, vou abrir parênteses e está me pedindo uma matriz também, que em inglês se chama array. Eu vou selecionar todos esses elementos aqui em cima
e fechar parênteses, e a paralim vai fazer o inverso da paracol. Ao invés de distribuir em apenas uma coluna, será em apenas uma linha. Eu vou pressionar Enter, mas você vai ver que vai acontecer um errinho aqui. Pressionei e olha só, apareceu o erro despejar. Isso porque a matriz não conseguiu despejar todos esses valores, porque nós temos uma interrupção dessa matricial que nós estamos tentando fazer. Tem um elemento aqui no meio. Portanto, eu vou colocar essa paralim um pouquinho mais abaixo, pressionar Ctrl V, onde não tem argumento algum, para que ela consiga ser despejada para me mostrar todos os valores. E ela também retornou esses zeros, e assim como a paracol, conseguimos alterar dentro da fórmula. Ao invés de simplesmente utilizar um argumento, vou colocar ponto e vírgula e dizer que eu quero ignorar esses espaços em branco. Pressionei Enter e, lá na direita, não temos mais os zeros. E assim como a paracol, nós também temos o argumento de Scan by Column, que é a forma como nós vamos escanear esses elementos ali em cima, tá? Como China e Filipinas, ou seja, da esquerda para a direita. Podemos alterar para verdadeiro para escanear por coluna. Pressionei Enter e agora tá China e Índia, vindo de cima para baixo. E você acabou de aprender duas novas funções. Vamos para as próximas duas, que está nessa planilha daqui. Nós temos apenas uma coluna com vários elementos, só que eu quero dividir em várias colunas. É o inverso da paracol e da paralim. Então eu vou selecionar essa célula daqui de cima, pressionar igual e digitar a função quebrar. Eu vou auto-preencher pressionando Tab e vamos analisar o que a quebra-calls me pede. Primeiro, um vetor, que serão todas essas linhas. Ponto e vírgula, agora eu preciso informar quantos elementos eu quero em cada coluna. Por exemplo, eu vou querer apenas 4 elementos, ou seja, 4 linhas em cada coluna. Posso informar o número 4 e fechar o parênteses. Ao pressionar Enter, teremos 4 itens nessa primeira coluna, mais 4 e, por fim, também 4. Só que, nesse caso, deu um ND de não encontrado, porque nós não temos como preencher essa quarta linha, já que nós temos apenas 11 elementos, ou seja, 11 dividido por 4, temos 4, 4 e 3 aqui no final. Mas esse processo pode ser tratado ainda na função quebrar calls em seu último argumento. Eu vou colocar ponto e vírgula e dizer o que eu quero preencher nessas situações. Vou inserir apenas 2 aspas, ou seja, nada será preenchido. Vou pressionar Enter e pronto, o erro foi tratado com sucesso. O que nós estamos fazendo aqui é basicamente uma transposição desses valores em várias colunas, ou seja, é um pouco mais complexo do que o transpor, e além disso fica dinâmico. Se eu mudar esse Quênia para Brasil, ele automaticamente vai mudar aqui também. Só que vamos supor que eu queira ter apenas 2 colunas. Como que eu faço? Eu posso tentar ficar adivinhando esses valores e dividi-los para ver quanto que vai ficar certinho em cada um desses elementos. Por exemplo, se eu colocar 7 valores em cada, consegui 2 colunas. Mas existe a função quebrar lins que faz esse processo automaticamente para a gente. Então eu vou vir aqui na direita e colocar um igual quebrar lins, que é a de baixo, dar 2 cliques para auto-preencher, selecionar todo esse vetor, pressionar ponto e vírgula e dizer que eu quero quebrar por 2 colunas. Ao pressionar Enter, temos automaticamente a quebra de todos esses valores em várias linhas, exatamente por 2 colunas. E assim como na quebrar calls, podemos tratar esse N/D, e eu acho que você já até sabe a resposta, nesse terceiro argumento, colocando em branco. Pressionei Enter e agora nós temos a quebra com sucesso em 2 colunas sem nenhum erro. E existem muitas outras funções novas que a Microsoft lançou no Excel nesse ano e eu quero saber se você quer um vídeo sobre elas também. Além dessas que você aprendeu, nós temos a empilhar V, pegar, escolher linhas e colunas. Se você quer um vídeo para aprender sobre elas também aqui no canal, posta aqui embaixo um comentário dizendo eu quero. E como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!